Tudo bem? Meu nome é Abraão Rodrigues, eu sou psicólogo e esse vídeo é para apresentar minimamente a perspectiva de Vygotsky sobre a relação existente entre aprendizado e desenvolvimento, né? E a compreensão dessa perspectiva, né, de que para Vygotsky a aprendizagem tem a capacidade ou a potencialidade de ativar processos de desenvolvimento que estão em maturação. A gente tenta compreender o percurso teórico que esse autor levou para formular essa perspectiva. Então ele vai fazer uma espécie de revisão de literatura de sua época, ou seja, analisar as teorias que pensam as relações entre aprendizado e desenvolvimento. Então ele vai afirmar que haveria, pelo menos na época, três grandes concepções ou posições teóricas sobre a relação aprendizagem e desenvolvimento. A primeira relação, que tem como expoente o Piaget, o Jean Piaget, tenderia a fazer uma separação entre aprendizado e desenvolvimento. O desenvolvimento seria um processo autônomo e que condicionaria os processos de aprendizagem, não no sentido behaviorista do termo, mas no sentido de subordinação. Então, o sujeito tende a se desenvolver porque interage com os objetos, mas o estabelecimento de atividades escolares ou a tentativa de instruir o sujeito em determinado assunto e nada contribuiria para o seu desenvolvimento. Mas antes, essas aprendizagens, o processo de instrução, né, entre aspas, ou seja, a capacidade de conhecer o mundo, dependeria do quanto o sujeito teria se desenvolvido. Então, para a primeira categoria, para essa primeira categoria teórica, Vygotsky diz que aprendizagem e desenvolvimento são processos independentes. Logo em seguida, ele apresenta a segunda categoria, que é a categoria que tem uma base mais empirista, behaviorista, que iria pensar o desenvolvimento como idêntico ao processo de aprendizagem. Então, isso é um pouco, não vou dizer óbvio, mas admissível, uma vez que o behaviorismo não admite que haveria, né, uma mente dotada de faculdades mentais, como atenção, percepção, memória. Então, para esse grupo de psicólogos da época, a aquisição de novos hábitos que se dava por aprendizagem, por processos de instrução, seria a mesma coisa que ocasionar o desenvolvimento do indivíduo. Então, aprender é de se desenvolver. Há uma confusão aí entre aprendizagem e desenvolvimento. Eles não são eventos diferenciados. E se o são, porque a gente também não pode colocar todos os teóricos que pensaram a formação de hábitos como iguais, tendo as mesmas concepções teóricas, mas se eles não são a mesma coisa, eles se misturam, é o que Vygotsky diz, né? Eles se confundem, não se sabe muito bem quando ocorre aprendizado ou quando ocorre desenvolvimento. Em tese geral, é como se os dois processos fossem a mesma coisa. A terceira categoria, oposição teórica, que Vygotsky apresenta, é uma categoria, vamos dizer assim, cujo expoente é o Kafka, né, e os gestaltistas, que vão tentar conciliar as duas primeiras categorias. Em que sentido? Primeiro,
em conferir relação entre aprendizagem e desenvolvimento, que a primeira categoria não fez, já que para Piaget desenvolvimento e aprendizagem ocorrem separadamente, ou mesmo que a aprendizagem está subordinada ao processo de desenvolvimento, mas não há uma relação entre aprendizagem e desenvolvimento no sentido dessa conseguir ativar o processo de desenvolvimento. Então, essa terceira categoria coloca um princípio relacional entre aprendizagem e desenvolvimento, mas ela não consegue, e é o que Vygotsky a crítica de Vygotsky vai ser nesse aspecto. Então ela avança no sentido de ver uma interdependência entre aprendizagem e desenvolvimento. Se na primeira posição teórica aprendizagem e desenvolvimento são independentes, e na segunda são quase que irmãos gêmeos, se confundem, são idênticos, nessa terceira posição teórica eles são diferentes, mas eles se interrelacionam, elas são interdependentes. Mas a crítica do Vygotsky é que o processo de desenvolvimento ainda é visto pelos gestaltistas como maior e de maior complexidade, e que a aprendizagem apenas seria reduzida a um estímulo, algo que levaria a, como ele diz, daria um empurrão e, de alguma forma, estimularia o processo de desenvolvimento. Além disso, como isso acontece, para Vygotsky, essa interação entre aprendizagem e desenvolvimento não está muito bem explicada, ignora alguns fatos científicos e partem de um princípio muito generalizado. Então, por exemplo, para Vygotsky, quando a aprendizagem, para Vygotsky não, perdão, Vygotsky vai sinalizar que para os gestaltistas, quando uma aprendizagem de alguma coisa acontece, então, por exemplo, se o sujeito consegue aprender a como resolver um problema, um determinado problema, aquilo levaria a um desenvolvimento de todas as faculdades mentais, o que permitiria que, ao se deparar com um problema completamente diferente, a solução fosse transferida. Então, ele teria como resolver, porque o desenvolvimento dele teria duplicado. Então, é um pouco generalista demais e não explica, por exemplo, para Vygotsky, não explica, por exemplo, o porquê de crianças ou adultos desenvolverem, por exemplo, uma capacidade do desenvolvimento que é avaliar e falar rapidamente uma sequência de números, de diferenciar, por exemplo, essa capacidade. Por que algumas pessoas conseguem falar rapidamente, avaliar e falar rapidamente uma sequência numérica, mas não faz, por exemplo, para elencar de forma rápida e avaliar uma sequência de antônimos. Então a gente teria aí uma capacidade lógico-matemática, uma capacidade linguística que não batem. Pelo princípio da terceira categoria, que relaciona aprendizagem e desenvolvimento, o sujeito que aprende a pensar rapidamente, pensa rapidamente em qualquer circunstância. Então, isso não, nesse caso aí, a própria questão empírica põe em dúvida essa afirmação. Tudo isso, todo esse contexto vai levar Vygotsky a propor dar uma espécie de aprofundamento e continuidade a essa terceira posição teórica, ou essa terceira categoria teórica. Ou seja, ele vai partir do princípio que essa categoria traz, de que o desenvolvimento e a aprendizagem são interdependentes, mas ele agora vai tentar explicar o porquê